Ora viva, então sejam bem-vindos a mais um caderno de viagens, aqui a bagagem de mão de Carlos Ribeiro na Pensar Fora da Caixa. Bem, normalmente se trazem aqui sugestões, fotografias, viagens e, se bem se recordam, no último programa era para não ir. Hoje, Carlos Ribeiro, temos sugestão mesmo para ir. Mesmo para ir, só tem um pequeno detalhe. Então, Para nós portugueses não está exatamente ao virar da esquina. pois, A aí nossa, é que... sim, mas é uma sugestão, é uma visita à China, mas especificamente hoje vamos visitar os guerreiros de terracota de Xi'an. Ora, ninguém vai só de Portugal, a não ser por razões científicas, de propósito, só para ir visitar os guerreiros de terracota. Portanto, tem que ser englobado numa viagem mais vasta, e nós, ao longo do tempo, iremos fazer outras sugestões sobre a China. É preciso não esquecer que a China é maior que a Europa, e, portanto, aquilo nunca mais acaba, eu estive lá um mês e vi um décimo da China. Se tive sorte, vi um décimo da China. O que acontece é que eu fui à cidade de Xi'an. Xi'an com um X. A cidade de Xi'an é a última cidade da chamada Rota da Seda. Eventualmente foi o último sítio onde se terá comercializado a seda, porque não era só a seda que se comercializava, eram muitos outros produtos exóticos que não havia no Ocidente, mas que passou para a história como a Rota da Seda, é associada também às viagens do Marco Polo, e tudo isso que será tema para outro caderno de viagens. Ora, eu estava em Xi'an, de propósito. A Xi'an é uma cidade muito bonita, é uma cidade média para as cidades do universo chinês. Tinha à volta de 200 e não sei quantos mil habitantes, portanto era uma cidade média. O que acontece é que a cidade, a zona histórica da cidade está muito bem preservada. Há um bairro de artistas que eu tive a oportunidade de visitar e de interagir com eles, que iremos falar sobre isso, mas é a partir de Xi'an que se vai visitar os guerreiros de terracota. E, portanto, eu comprei um tour e fui de autocarro com uma guia, uma chinesa super simpática, que nos levou até aos guerreiros de terracota. Portanto, uma viagem de cerca de 2 horas até nós lá chegarmos, que incluiu um almoço pelo caminho. E temos uma particularidade. Nós paramos numa cerâmica que estava a fazer guerreiros de terracota em formas. Tal e qual. Portanto, um pavilhão gigantesco, porque na China tudo quanto mete indústria é gigantesco, e, portanto, lá estava o barro vermelho a ser amassado, colocado dentro das formas, e depois, conforme o barro ia ficando mais, como é que eu ia dizer, duro, mais seco, era retirado das formas e depois ia para os fornos, e nós ali víamos o processo todo. Com um detalhe: é que aqueles guerreiros têm nada a ver com os guerreiros que estão no local. Portanto, os guerreiros do local foram enterrados, calcula-se, há cerca de 2100 anos antes de Cristo. Portanto, isto foi feito para acompanhar o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Qin Shi Huang quis levar 8.000 guerreiros com ele, escrivães, os empregados domésticos, burocratas, portanto, os cavalos, portanto, para o além, ele queria estar rodeado de todas as suas mordomias, que não lhe faltasse nada. E em 1974, por mero acaso, há um grupo de agricultores que está a abrir um poço, e ao abrir o poço vão encontrar
os primeiros guerreiros. Ora, vivendo num país como a China, eles tiveram o cuidado imediato de parar a abertura do poço, foram chamadas as autoridades, aquela zona foi selada, os arqueólogos chineses não sabiam muito bem como é que haviam de lidar com aquilo, pedem ajuda à Alemanha e é com arqueólogos alemães, em cooperação com os arqueólogos chineses, que são feitas as escavações e que são colocados à vista todas aqueles milhares de guerreiros, cavalos e até carruagens lá estão. Bem, isto teve um pequeno detalhe, um pequeno pormenor, é que os guerreiros eram pintados, não era só a cor do barro. Eles eram pintados com várias cores. Ora, o barro, em contacto com o oxigênio, foi perdendo a cor dos guerreiros. Isto foi uma perda enorme, claro, ao ponto de decidirem não abrir o túmulo do imperador. Esse mantém-se fechado, intocável. Eles têm receio de o abrir e com isso estragar o que possa ser que lá está dentro. Claro. Visto que tiveram a má experiência com os guerreiros. Eu chamo-lhe guerreiros porque é assim que é conhecido em termos gerais. Agora, para quem chega ali, nós entramos numa zona de estacionamento que é a sensação que nós temos é que estamos a chegar a um aeroporto. Nós temos um parque de estacionamento gigantesco, um parque para automóveis, um parque para autocarros, e quando eu cheguei até que nem havia, à hora que nós chegámos, nem havia muito espaço. Não havia muito espaço, não havia muitos carros, mas quando viemos embora eram milhares de pessoas, tudo isso. E depois há uma espécie também num centro comercial, porque nas avenidas que dão acesso à entrada nos pavilhões, nos hangars, que é assim que se chama, há lojas, restaurantes, cafés, portanto o número de pessoas que atrai por dia é tanto que tem que haver uma infraestrutura para satisfazer as necessidades de toda aquela gente. Ora, quando nós entramos, eu não paguei o bilhete porque já estava incluído no tour, mas estava lá um senhor que supostamente foi um dos que estava a abrir o poço e portanto quem o quisesse cumprimentar deixava uma moedinha. Era? Tal e qual. Então eu levava um americano como companheiro de viagem, com quem eu ia falando mais ou menos. Ele estava tão ansioso por deixar a moedinha que eu aproveitei, fotografei-o a cumprimentar o senhor e eu passei sem dar a moedinha, porque ele virou-se logo para o que vinha atrás de mim, não fosse perder a oportunidade no mielheiro. E realmente o homem, quando chega ao fim do dia, há de ter um grande mielheiro, porque são milhares de pessoas que vão ali. Milhares de mãos que lhe passam pela mão. Tal e qual. Milhares de mãos que lhe passam pela mão. Ou seja, ao longo de todos estes anos já são milhões, milhares de milhões. Sim. Ora, nada nos prepara para quando nós entramos no primeiro hangar. A sensação que nós temos é que estamos a entrar num hangar para aviões comerciais. Sim. Porque eu não sei quantos metros quadrados tem, é uma curiosidade, podia saber, mas são milhares, centenas de milhares de metros quadrados de uma estrutura em metal elevada, ou seja, tem um passadiço em toda a volta do hangar e depois, a partir desse passadiço que é elevado, nós podemos ver os guerreiros que estão lá em baixo. Ora, obviamente que eu levava a minha máquina fotográfica e obviamente que eu queria fotografar. E o que aconteceu é que eu não conseguia fotografar. Então? Porque a quantidade de chineses que estava à minha frente, completamente hilariantes com o que estavam a ver, a fotografar a eles, a fazerem selfies, a fotografar os guerreiros, quer dizer,
qualquer tentativa de eu me aproximar da frente para poder fotografar era impossível. Portanto, depois tive que perceber como é que funcionava aquela dinâmica para então me chegar à frente e com calma eu cheguei a estar de joelhos. Com dezenas, centenas de pessoas atrás de mim e então conseguir captar imagens para o pit, para o poço, como eles dizem. São imagens fascinantes. São imagens fascinantes. Há a iluminação artificial, há uma iluminação suave. Portanto, tudo aquilo foi feito de uma forma muito profissional. Nós olhamos para os guerreiros, não há uma falha em nenhuma estátua, não existe. Portanto, aquilo foi tudo, ou se existiu, foi reparado. Claro. Portanto, não se nota. Não há dois guerreiros iguais. Não? Não. Portanto, as pessoas que estão ali representadas foram nem mais nem menos do que os membros do exército do imperador. Portanto, cada cara é diferente. O que é comum é realmente o que eles vestem, as armas, mas as faces não há duas iguais. Eles já fizeram o levantamento de todas as faces de todos os guerreiros que estão ali representados. Portanto, isto é um trabalho hérculo. Nós não fazemos ideia quanto tempo demorou a fazer a construção, a moldagem de todas aquelas figuras. Portanto, claro, será interessante um dia criar uma fórmula que permita fazer esse cálculo. Mas para mim o mais interessante é o segundo hangar, o segundo pit, o segundo poço, como eles lhe chamam. Aí nós temos um aspecto importante, muito menos gente. Quando eu digo muito menos gente, continua a ser uma multidão. Claro. Menos mas multidão. Comparativamente. Sim, comparativamente. É muito mais pequeno. Temos muito menos guerreiros, mas é ali os guerreiros que lá estão e as estruturas que lá estão, os cavalos, os outros foram feitos por artistas. Estes foram feitos por mestres. Portanto, eles levaram ali a técnica da moldagem ao supra-sumo, não é? E quem estiver atento nota a diferença na qualidade da moldagem e da complexidade. A qualidade da moldagem das figuras e a sua complexidade. Portanto, um cavalo tem o tamanho normal de um cavalo. Um guerreiro tem o tamanho normal de um guerreiro. Uma carroça tem o tamanho normal de uma carroça. Portanto, está tudo... à dimensão normal. Normal, não é? Portanto, como é que depois tudo aquilo é enterrado e não é danificado e depois o processo de limpeza e de trazer tudo aquilo à luz do dia foi realmente um trabalho científico muito bem organizado, hérculo, e há algo que eu recomendo para os apaixonados por arte ou os apaixonados pelo fantástico, por coisas diferentes, por coisas que sejam fora do comum, porque isto é único no mundo, não é? Portanto, o que nós temos ali é algo no mundo. Nós sabemos, por exemplo, que os imperadores egípcios se faziam enterrar com todos aqueles apetrechos, não é? Mas nunca ninguém foi tão além como o Qin Shi Huang, não é? Qin Shi Huang. Ninguém foi tão além como ele. Portanto, isso está ali patente de uma forma fantástica. Daí que nós, neste programa, ao contrário do anterior, recomendamos, ou seja, numa classificação de 1 a 5 estrelas, damos um 10. Muito bem. Obrigado, Carlos Ribeiro, por esta visita que nos permitiu ir até à China. Xi'an. Xi'an, exatamente. Visitar os guerreiros. Os guerreiros de terracota. Isso. Voltamos brevemente, na próxima semana já, com mais um caderno de viagens. Ora, até para a semana. Até para a semana. Este foi o caderno de viagens de Carlos Ribeiro.
aqui na Pensar Fora da Caixa. Na próxima semana voltamos com mais um destino, uma fotografia, uma para viagem. ir, um destino para ir. Para ir, um destino para ir. Boa, muito obrigado e uma boa semana.